Bem, glória a Deus. Irmãos, podem se assentar? É o terceiro dia do nosso seminário e sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E hoje nós iremos falar sobre um aspecto muito importante e a gente fez de uma maneira um pouco diferente. Ao invés da a gente pensou no início em fazer de uma maneira gradativa sobre a vida de Davi, a respeito do seu chamado, da sua unção, da sua consagração, do desafio dele com Golias, e depois falar a respeito também do pecado, do lado humano de Davi, e sobre a restauração, sobre o plano que Deus tinha na vida dele, sobre a promessa que Deus tinha na vida dele. Mas nós mudamos um pouco e nós colocamos na temática, primeiro, falar do caráter humano de Davi. O Davi um pouco diferente do que a gente conhece, um Davi sobre os aspectos realmente humanos, dos erros que ele cometeu e da graça de Deus sobre a vida dele, do arrependimento que Deus tem na vida dele. E a gente vai falar hoje sobre a unção de Deus sobre a vida de Davi. Tempos atrás, eu trabalhava na Santa Cecília, e eu me lembro que foi um grande fenômeno, né? Eu estava andando na calçada e de repente passa uma criança diante de mim e ela fala... Fiquei meio assustado assim, daqui a pouco passou outra e olhou, falou, várias crianças assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E o colega meu falou, mas você não está acompanhando aquele filme Velozes e Furiosos? O Toretto, o Brian? Eu falei, não estou acompanhando nada. E foi uma febre, né? O que tinha de carro bonito na rua era uma beleza, mas o que tinha de carro feio, também eu vou te falar, eram, né, aqueles neon azul, laranja. E de repente passou um carro, e atrás desse vidro, esse carro era um carro, né, que estava até mais ou menos bonito, né? Tinha também o neon, tinha os aerofólio diferente. Mas o que me chamou a atenção, já tem uns 10 anos isso, mas o que me chamou a atenção era o para-brisa desse carro, estava escrito, a tua unção, a tua unção. E eu comecei na época a meditar sobre aquilo. E a unção que a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, ela fala a respeito de dois princípios. A primeira, a respeito de separação. Então, quando Deus queria separar alguém para um determinado chamado, ele ungia. E a respeito de derramamento de um óleo, derramamento de unção, derramamento do Espírito Santo para quê? Para capacitação. Nós aprendemos também no seminário que somente a capacitação do Espírito Santo é que nos dá entendimento para interpretar as Escrituras. Então, muitas vezes, esse estudo que a gente está dando para a igreja, sem a ação do Espírito Santo de Deus não é nada, é somente palavras vãs, mas quando eu tenho um estudo, quando eu me dedico à palavra, quando eu me dedico à leitura e tenho o Espírito Santo, a palavra ela fala em nossos corações. Então, o tema desta noite é a respeito da unção de Davi. Eu queria apenas recapitular o que a gente teve no primeiro e no segundo dia. Nós falamos sobre a importância da palavra de Deus, a importância que nós temos de nos dedicar à palavra de Deus com zelo, né, em nosso devocional, no nosso dia a dia com Deus, de realmente deixar um tempo para poder ler, para poder meditar, para poder entender aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Nós aprendemos também no primeiro dia que a palavra de Deus é a base. A palavra de Deus são orientações que Deus deu para realmente nos guiar em nossa vida cristã. É a palavra que vai nos sustentar. Nós aprendemos que a palavra de Deus ela nos ajuda a errar menos, ela ajuda que a gente peque menos, que a gente erre menos em nossa caminhada cristã. Também é um aspecto importante da importância de aprendermos a palavra de Deus. Nós vimos também a respeito de inerrância e a respeito de inspiração, né, reafirmando para a igreja que a Bíblia ela é totalmente inerrante, ela não contém erros,
ela não contém falhas em absoluto, irmãos. Ela não contém sequer nenhum tipo de falha. Mas é importante, nós temos também alguns desafios. Vou pedir para o diácono Giovanni colocar de novo, né? Algumas pessoas já viram, Salmo 137, sobre o desafio eu e você como igreja tem quando nós encontramos alguns tipos de texto. São desafios que seremos confrontados, nós já vimos isso, né? Salmo 37, pode colocar o versículo 8, diácono Giovanni. 137. Pode colocar a partir do versículo 8, a respeito de inspiração, a respeito de inerrância. O 8 ele diz assim: a filha de Sião, a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que tem que retribuir consoante nós que fizemos a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Mas a Bíblia não é inspirada, é inerrante. Que Deus é esse que inspira uma pessoa a pegar um filho de outra e dar com ele nas pedras. E nós entendemos, quando a gente se dedica um pouco mais à leitura, que o próprio Salmo no início, a partir do versículo de número 1, ele vai falar que o contexto deles era o cativeiro babilônico. Eles estavam cativos. E o Salmo é um livro poético que fala de emoções. Então ele está falando o seguinte, ele está falando, olha, eu estou preso, eu estou cativo, vocês me levaram da minha terra, onde eu adorava o Senhor com liberdade, para uma terra distante, meu coração está cheio de angústia. Então ele só está revelando o quê? Realmente a emoção dele, né? E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele colocou na Bíblia atos heróicos, mas ele também deixou para nós aprendermos a respeito das emoções, a respeito do cativeiro babilônico, a respeito de tudo isso, amém? A Bíblia também ela é fonte das promessas. Por que a gente precisa estudar os textos? Porque ela é a base, ela é fonte de nossas promessas. A Bíblia fala a respeito de salvação. A Bíblia fala que a respeito que com Cristo eu vou ter vitória. A Bíblia fala que quando eu passar de uma dificuldade, por mais que ela seja severa, o Senhor Jesus está conosco. A Bíblia fala a respeito de tudo isso, a respeito de promessa, que você, por mais que vai passar por aflições, o Espírito Santo é aquele que geme com gemidos ali inexprimíveis. Ela nos guia, ela nos dá texto de promessas que nos dá condições para seguirmos no alvo que é Cristo. Aleluia! E nós temos também desafios, eu quero colocar isso para a igreja, não estava no primeiro dia, mas um desafio é a respeito da comunicação. Queria pedir para o diácono Giovanni, de uma era que a gente vive, de uma era que a gente está vivendo ela atualmente. Não é texto, é um slide. A respeito de comunicação, nós temos no período pré-moderno a comunicação verbal, né? A Bíblia foi escrita, muitos textos por oralidade. Então o povo de Israel, né, os patriarcas falavam e repetiam da lei, falavam da lei, falavam da lei. Olha, o Senhor é aquele que nos tirou do Egito, e falava e cravava aquilo no coração dos filhos, e os filhos transmitiam aos outros filhos, e isso era passado de geração em geração, até que chegavam os autores e escreviam aquilo que foi inspirado por Deus. É um tempo de oralidade. Nós temos no período moderno, um pouco depois, bem depois, a respeito da criação da escrita, em que a Bíblia ela foi registrada, em que os livros históricos eles foram escritos, eles foram registrados, né? Muito conteúdo foi escrito na ciência, na medicina, né? No campo da natureza, no campo histórico, e a gente tinha esses documentos em papel que eu tinha que ler e interpretar e entender, né? Quanta coisa boa foi escrita no período moderno. E nós temos também agora, vivendo hoje, o período pós-moderno, onde não existem decodificações, as imagens se estabelecem como novo padrão. Deixa eu colocar para a igreja. Nós vivemos hoje um período totalmente diferente, onde é muito mais válido a questão da imagem. A imagem brilha mais, os vídeos brilham mais, tudo é através da imagem. Nós temos inserido nesse contexto uma geração, que é a geração milênio, e tem outros nomes também, que é uma geração totalmente digital, e que a gente é mais seduzido pela imagem, pelo conteúdo. Por exemplo, você abre o YouTube, tem lá um vídeo,
E aí, irmãos, vamos ser sinceros, o que é mais fácil? Para mim, eu me coloco também, porque eu faço isso também. É muitas vezes ler o texto, ou ligar no YouTube e ouvir uma pregação. O que é mais fácil? A pregação, porque é imagem. Tem muita coisa boa também, mas aí um alerta, tá? A gente está no seminário teológico. Também existem coisas que você deve filtrar e olhar com criticidade. Né? Falar isso aqui, peraí. Será que esse cara, esse pregador, Deus usou ele, tá? Deixa eu dar uma olhada no texto. É até bom que você, né? A gente estuda a respeito disso. Peraí. Tá ok. E não é pecado, não. Não é pecado que você é abençoado 2 vezes. Né? Nesse sentido, evita também de muitos erros. A gente vê essa teoria da prosperidade. Olha, quanto mais você der, né, Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar abundância. Olha, Deus vai te dar um casamento. Deus tem preparado para você, não é coisa ruim. Deus tem preparado para você o melhor. Lembra, pastor, da aula de quarta-feira? O melhor dessa terra. Ele traz um contexto totalmente errado teológico, porque ele fala que o melhor dessa terra é prosperidade. Mas o melhor que Deus tem preparado é a glória. É a glória. Então, nesse sentido, a gente tem que ficar alerta, tem que ficar preparado, porque a gente estamos numa sociedade, a nossa contemporaneidade é as imagens. E o mais fácil vai ser olhar, vai ser o visual. Amém? Glória a Deus. E aí no segundo dia, Deus usou a vida do pastor Nelson para trazer a transição, né, do livro de Juízes, para falar a respeito dessa passagem, né, quando Deus, a respeito de liderança, a respeito que quando Josué não estabeleceu ali um líder, né, houve aquele período de juízes, que houve também a graça de Deus, mas um período um tanto conturbado, e aí teve essa transição. Falou a respeito da oração de Ana, aquela oração sincera de Ana, aquela oração quebrantada de Ana, a qual o Senhor prometeu a ela que enviaria um filho, né, ao filho da promessa, que é Samuel. Nós acompanhamos o nascimento de Samuel, Ana entrega Samuel ao Senhor, e nós vimos também os filhos de Eli, os pecados do filho de Eli, a negligência do sacerdote, né? Nada é engraçado que a Bíblia ela é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, mas a gente aplica ela até nos dias de hoje, né? Nós vemos a respeito de líderes, de sacerdotes, né? Que estão muitas vezes na frente e muitas vezes negligentes, né? Ao pecado, se dando a suborno, se dando a coisas ilícitas, né? E Deus muitas vezes se revela de uma maneira de permissão, né? Mas, irmãos, o juízo de Deus ele sempre chega, né? É aquela questão que Deus parece que não está vendo, mas parece que ele vai dando corda, né? Sabe, aplicando para a igreja, um pouco fora do tema, mas quando nós afastamos do Senhor, muitas vezes, né? Deus faz a promessa, a gente vem para a igreja, a gente fica firme na igreja, é uma bênção, mas a gente se decepciona e a gente vai indo por uma linha longe dos caminhos do Senhor. A nossa mente, o nosso coração vai indo longe. Muitas vezes a gente vai envolvendo com alguns pecados, algumas coisas fora do plano. E quanto mais pecado, quanto mais a gente fica lamaçado, a gente se suja mais. Entra mais sujeira, porque a palavra parece que não penetra no coração. E parece que Deus ele vai deixando. Mas quando Deus chega o tempo dele, parece que ele vai, sabe, puxando, volta aqui. Volta, meu filho, eu tenho uma promessa. Ele vai voltando. Deus ele vai estabelecendo ali, né, estratégias, mas não tem jeito de correr dos planos de Deus. É impossível correr dos planos de Deus. E é impossível escapar dos teus olhos. Né? Os filhos de Eli, aparentemente, sacerdotes, né? Eles eram líderes de Israel, olha só a postura dele. Mas a justiça de Deus chegou para ele também. A justiça de Deus chegou para o sacerdote Eli também. Né? Para Samuel também. Por mais que Samuel era temente a Deus, mas ele era pai e ele não advertia os seus filhos. Mais uma aplicação para os pais, né? Que nós vimos no primeiro dia a respeito de advertir, a respeito de não deixar, corrige.
né? Viu que está errado, chega, chama a atenção. Esse é o papel. Eu vou chorar, vai doer, não sei o quê. Chama a atenção. Chama a atenção, é o papel do pai, é a responsabilidade do pai. Mas deixa eu chorar. Chora também, vai lá, chora escondido igual eu faço, né? Mas repreende. Porque certamente essa palavra brotará. Traga seu filho para a igreja. Se você é pai, traga seu filho, traga na medida do possível para a escola bíblica, para a escolinha. Porque se um dia ele se afastar, ele vai lembrar, irmãos, ele vai lembrar que ele tinha um lar, que ele tinha um pai espiritual, amém? Fugi totalmente, estou voltando aqui de novo. A gente viu a respeito da integridade de Samuel a respeito dessas falhas, ele falhou realmente como pai, mas ele era um sacerdote íntegro a Deus. Nós vimos que Deus pediu um rei ao povo, e nós vimos também que era o motivo certo, que era o pedido certo, porém a motivação errada, né? E aí eu volto a pergunta para a igreja, pergunta valendo 10 pontos na prova: quem escolheu Samuel? Foi o povo ou foi o sacerdote? Saul. Oh, glória. Muito bem. Nós tivemos esse desafio aí no nosso segundo dia, né? E Deus escolhe Saul, a pedido, né? Deus já preparou Saul, escolhe Saul. Samuel, ele unge Saul, e nós vimos que o começo de Saul foi bom. O começo de Saul não foi trágico. O trágico foi depois. O trágico foi depois que ele começou a se corromper, o seu coração não estava voltado diante de Deus, ele já não era aquele cara simples que falava: olha, você está me ungindo, mas quem sou eu? Da menor tribo, da menor família, da menor tribo, né? E serve de lição também quantas vezes a gente começa bem e à medida que a gente vai conquistando algo, parece que a gente deixa a vaidade, a gente deixa as coisas, né, humanas, aquela vaidade colocar no nosso coração. E Deus nos quer uma pessoa simples. Por mais que você tenha, eu conheço pessoas que me ajudaram demais, irmãos. Quando eu fazia faculdade, morava em Alphaville, tinham milhões, mas eram pessoas simples. Nunca falaram de riqueza e me abençoaram, abriram porta de emprego, me ajudaram demais. Porque a simplicidade independe de onde a pessoa mora. A simplicidade independe se você mora em Alphaville ou você mora em um pequeno bairro, ela independe. Tem pessoas que são simples, né? Eu conheço, eu sei que você conhece, que são arrogantes. E tem pessoas que têm condições, mas são simples e têm um coração abençoador. Porque a gente não está olhando a classe social, o meio. Tudo isso reflete o quê? Reflete o coração do homem. É o secreto. E o coração do homem é aquilo que o meu pensamento e o seu pensamento jamais chega. É somente o pensamento de Deus, somente Deus consegue adentrar e descobrir a real motivação. E Deus, ele entendia que o tempo de Saul, pela sua obediência, tinha chegado ao limite. Quando Deus fala: olha, mata os amalequitas, eles são um povo mau. E quando a gente vê a respeito quando Deus dá um decreto desse, no Antigo Testamento, a gente tem que pensar que é um contexto de guerra, que Deus não era uma pessoa má, não, era um contexto de guerra. E outra, Deus estava fazendo justiça em uma nação. Não pense que os amalequitas eram bonzinhos. Chegou, Deus falou: chegou. Era misericórdia para Israel, mas era justiça para os amalequitas. Só que Saul, ele tenta maquiar, ele tenta dar um jeitinho. Então ele separa ali algumas das melhores ovelhas, melhores vacas, não mata e não mata o rei. E mais na frente ele joga a culpa no povo. Samuel, ele adverte Saul, ele fala: não, mas o povo não matou. Não foi isso que o texto fala. Saul fez isso, mas ele joga a culpa. É o que tinha no coração de Saul. É importante a gente entender. Então o plano de Deus ele manda Samuel ungir outra pessoa. Ele manda Samuel ungir outra pessoa. E eu queria falar um pouco a respeito dessa unção. Glória a Deus, aleluia. E aí vamos ao texto desta noite.
no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, capítulo 16, versículo de número 1. Glória a Deus. Vou acompanhar nessa aqui, diácono Giovanni. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. É interessante que esse versículo ele fala que até quando terás dó? Em outras traduções, né, até quando terás pena? Até quando terás piedade? Nós vemos nesse texto um momento de crise a respeito de Samuel. Não há dúvidas que Deus escolheu Samuel. Samuel era um profeta íntegro, mas é nítido a decepção ministerial a respeito de Samuel. Ele entrou em conflito, ele teve dó. Ele entrou em conflito, em um momento de crise, porque ele tinha ungido um rei, que era Saul, e aí Deus muda os planos totalmente, e ele fala para ungir a Davi. Ele entra em um momento de crise, decepção ministerial, ele fica confuso. Daí quantas vezes a gente já teve decepções ministeriais? Não é novidade. Ferida em ministérios não é novidade, já vem de antes. Decepções, momentos de crise. Eu quero aplicar algo para você nessa noite. Talvez você novo convertido, nunca se passou por isso, mas eu já te preparo. E talvez você já é maduro na fé, você já tem um tempo de crente suficiente, e você já viveu um tempo de decepção ministerial. Eu já vivi isso. Quando você se desaponta com homens, você fica ferido, você fica magoado, você fica triste, mas você tem um chamado de Deus. E você se desaponta a ponto de desistir, a ponto de jogar pro alto e falar: eu vou sair da igreja. Como se Deus tivesse culpa de tudo. Como se Deus tivesse culpa de algo que aconteceu com o homem. Talvez Satanás usou alguém para te ferir, para te magoar. E muitas vezes a gente culpa a Deus. Eu não vou mais para a igreja, chega. Eu desisto do ministério. Mas você tem a certeza que, como Deus chamou Samuel, você tem um chamado. Você tem uma responsabilidade. Você tem algo em suas mãos. E todos nós temos algo. Eu mesmo, eu queria ter a voz do David. A voz do Osmar, né? Eu sou moreninho, eu vejo os cantores lá americanos, né, no coral, aquele vozeirão e tal. Eu até acompanho, né? Ouço lá o Kirk Frank e tal. Essas pessoas chegam no grave lá na altura. Só que quando eu estou cantando em casa, eu vou tentar falar: glória! Não vai. Porque não é o meu chamado. Mas cada um tem, irmão. Cada um tem. Seja de varrer a igreja, de pregar a palavra, de louvar a Deus. Mas é varrer a igreja. É tudo igual. É tudo igual. Eu não vejo na Bíblia colocando uma... Me fala o texto para mim. Para a gente, sabe? Eu gosto de entender. Me fala o texto então. Né? Que limpar o púlpito, que louvar é mais importante que limpar o púlpito. Né? A Bíblia fala que somos corpos de Cristo. Todos juntos têm a função. E Cristo é o cabeça, é o que nos guia. Mas todos os órgãos ali, dedo, unha, pé, tudo tem uma função. Tira um para você ver. Creia no seu chamado. Resgate o chamado, o talento que Deus te deu. Talvez Deus ainda não revelou qual que é o talento que Ele tem para você. Mas Ele vai falar. Ele vai usar pessoas, Ele vai colocar no coração. E você vai entender e você não vai recusar. Porque é um talento. Talento o que é? Uma preciosidade. Então talento a gente tem que segurar, a gente tem que multiplicar o talento que a gente tem. Né? Então Deus chamou para louvar, eu vou estudar partitura, eu vou estudar mais, eu vou aprender, eu vou louvar ao Senhor, eu vou me entregar de cabeça, eu vou vir no ensaio. Deus me chamou para o ministério da palavra, então eu vou estudar do texto, eu vou orar mais, porque eu sei que o texto precisa primeiramente da unção do Espírito Santo.
Deus me chamou para poder ajudar no culto no lar, então eu vou junto, eu vou estar lá, eu vou ajudar, eu vou servir o café, e Deus ele vai te honrar, irmãos, amém? Amém? Então, fugi um pouquinho, mas voltando aqui de novo. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Então teve esse momento de crise. Você está tendo dó. Chega de dó. Engole aí e vai ungir. E aí o que o texto vai falar para a gente, para nós? O que ele vai falar para nós? Que ele vai. Ele não para. Ele reflete, mas ele vai. Ele questiona a Deus, mas ele vai. Aplicando para você. Muitas vezes a gente pode até questionar a situação, mas a gente tem que seguir. A gente não pode parar. Ah, essa situação está complicada, Senhor. Senhor, na minha casa está uma bagunça. Meu Deus, que afronta é essa? Mas vai. Continue para a igreja. Não para. Persevera. Ele não parou. Ele questionou. Ele teve uma crise. Deus fala, para de ter dó, chega. Mas ele vai. Amém? Não para. E a função que o sacerdote tinha, né? Às vezes há muita é um tema que muitas vezes tem uma certa de divergência a respeito da função do sacerdote. A função do sacerdote no Antigo Testamento, eles eram mediadores da aliança. Eles tinham uma das principais características, guardar a lei de Deus, guardar a Torá. Então nós vemos sempre o sacerdote voltando para a Escritura e falando, olha, Isaías profetizava e falou, olha como foi escrito por fulano de tal, como foi escrito por fulano de tal, vocês são pecadores, vocês estão olhando para outras nações, vocês são idólatras. Voltava no texto para quê? Mediadores da aliança. Olha, Deus chamou, sabe aquele Deus que nos tirou do Egito? Ele está lá, foi escrito, mediadores da aliança. E não deixava o povo, não deixava os reis, não deixava os sacerdotes fugirem da palavra. É a palavra, é a palavra. Deus não tirou pela palavra. Deus abriu o mar vermelho pela palavra. Voltem para a palavra, voltem para a palavra. Ah, Senhor, mas eu estou vendo outras nações. Olha, Senhor, a Síria é rica. Não olha para a Síria, olha para a palavra. Era uma das funções do sacerdote, voltar à palavra. Outra função, a respeito de unção, ungia reis, ou retirava reis também, como nós vemos com Saul. Eram conselheiros de guerra. Nós vemos textos que os reis procuravam, olha, Isaías, a nação está cercada, o que devemos fazer? Isaías orava a Deus, sempre orava ao Senhor, e Deus ele dava alguma estratégia de guerra, algum livramento. Olha, essa batalha não tereis que pelejar, não vai nem tocar em arma, fica tranquilo. Até nisso os sacerdotes serão usados. E aí o que eu quero chegar? Quando nós vemos Eliseu e Elias, Deus usa de uma maneira um pouquinho diferente. Deus usa mais com milagre. Lembra de Eliseu? Né? A Bíblia fala que eles estavam reunidos com outros discípulos de sacerdotes, de profetas, né? Na escola de profetas. E um deles perdeu o machado. Só que o machado, né, por ser ferro, naquela época não é como os dias de hoje, era caro. Era difícil de amolar, de facar. E Deus usa a vida do profeta Eliseu. Machado flutua. Que coisa magnífica, né? Desafiando totalmente a lei da física, o machado flutuou. Né? Nós vemos a multiplicação do azeite na vida da viúva. Nós vemos ressuscitando o vida da viúva. Tudo milagre. Né? Eles viveram milagre. Quando nós olhamos profetas a respeito de Isaías, de Ezequiel, a respeito de Daniel, nós vemos um tratamento um pouquinho diferente. Por quê? Vamos olhar Oséias? Vamos abrir o livro de Oséias? Deus usa a própria vida dos profetas para falar com ele a respeito do que ele queria falar para a nação.
Deus usa uma maneira um pouco diferente, porque capítulo de número 1, né, bem rapidamente a respeito do capítulo de número 1. Então, diferente de Elias e Eliseu, que Deus usa muito com milagre, usa muito a respeito dos dons, quando a gente olha a respeito principalmente a respeito dos profetas maiores, mas a respeito dos menores também, como Oséias, Deus usa a vida, Deus usa o sentimento, Deus quer de alguma maneira tratar com o profeta. E a gente vê muitas vezes um sofrimento na vida do profeta. Eu não estou falando que todo profeta tem que sofrer. O que eu estou falando é que Deus, nesses profetas, tirando os dois, ele tem algum aspecto de sofrimento na vida deles. Veja, o casamento de... Então disse... coloca para mim, Diácono Giovanni, Oséias, capítulo de número 1, que é a minha versão um pouquinho diferente. Amém. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Benri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que celebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz a uma filha. E ele disse-lhe, põe-lhe o nome Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Passagem de Ezequias. Pode ir, Diácono Giovanni. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse, põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir, se não tem nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Jezreel. Aleluia. Irmãos, vamos entender o texto. A Bíblia fala para Oséias, Oséias, pega essa mulher, você vai tomá-la por mulher, Gomer, e ela vai ser prostituta, né? É uma profecia futurística, ela vai ser prostituta, ela vai te trair, você terá filhos. Alguns comentários dizem até que não eram filhos dele, e ele casa, ele tem um relacionamento, ele é profeta, ele é íntegro, e Gomer ela desbanda. Então Gomer ela realmente adultera, ela é adúltera. Então acontece esse adultério. Talvez os filhos dele não eram filhos dele, os três, e ele descobriu essa história. A gente vai ver nos outros versículos que ele descobre. Mas imagina o coração de Oséias. Eu quero explicar para a igreja que Deus ele trata um pouco diferente de Elias e Eliseu. Imagina o coração de Oséias, descobrindo que ele era íntegro, ele adorava o Senhor, ele era um profeta verdadeiro, ele era uma profeta da nação, mas a sua esposa o traiu, né?
sabe aquele sentimento que você trabalha, né, 10 anos em uma empresa, 30 anos em uma empresa, né? Na minha acontece muito disso. Quando a pessoa está próximo de aposentar, ele vai e manda embora, para não ter que pagar, né, alguns direitos. Mas imagina o sentimento de Oséias, né, ter investido o seu amor, o seu tempo. Ele é traído, toda aquele contexto, aquela nação fica sabendo daquele adultério. E aí eu pedi para o Giovanni colocar o versículo 2 a partir do versículo 15, capítulo 2, a partir do versículo 5. Desculpa, Giovanni, capítulo 3, versículo 1. Imagina você esse sentimento, sabe? Talvez você passou por uma situação de constrangimento, de adultério, que você investiu em uma pessoa, talvez no noivado, e essa pessoa traiu você, traiu a confiança. Imagina o coração dele. É horrível, irmãos. Traição é horrível, seja ela em qualquer aspecto, porque você coloca expectativa em alguém, e alguém te magoa, alguém te fere. É horrível. Esse sentimento é horrível. Você se dedica a uma empresa, você se dedica a algo e você não se sente valorizado, você se sente a pior pessoa do mundo. Uma pessoa realmente traída. E aí a Bíblia fala que ela desbandou de vez e saiu com os amantes. Né? Nessa época era um período realmente que a nação de Israel adulterava o Senhor com outros deuses. E aí no capítulo de número 3, o Senhor vai falar, e o Senhor me disse, vai, outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, ela já tinha desbandado, ela já tinha ficado com seus amantes, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Olha que interessante que o texto está falando. Agora vai, ela te traiu, mas Oséias, você vai trazê-la para casa de novo, ela está com outra pessoa, você vai pagar para ela um preço, porque tinha que comprar de novo. Ela estava com outro marido, ela estava com um amante, você vai pagar, você traz para ela de novo. Agora imagina o coração de Oséias, irmãos, imagina o sentimento dele. Olha, Senhor, mas ela me traiu. Senhor, mas eu investi o tempo, Senhor. Senhor, eu me dediquei. Quando eu estava no templo, eu imagino que ela me traiu. Talvez esses 3 filhos aí nem são meus. Aí Deus, conjecturando para a igreja, ele fala, vem cá, olha para os montes. Cheio de ídolos, aleluia. Assim é a nação de Israel. Mas mesmo que ela peque, rabachudecandalai, para mim e para você, igreja, mas mesmo que ela peque, mesmo que ela erre, eu amo. Eu comprei com preço de sangue. Eu comprei. Eu paguei o preço. É uma promessa a respeito do Messias. Vai lá, pega, porque eu continuo amando a igreja. Eu continuo amando Israel. Aí a gente se pergunta por que Deus não desiste da gente. Tem como? O amor dele é incondicional. É eterno, ele é incondicional, não tem como. Eu vou falar, mas eu afastei do Senhor. Esses dias minha prima mandou uma mensagem, mas eu afastei do Senhor. Eu estou fraco, filha, volta para a igreja. Deus te ama, o Senhor te ama. E aí nós vemos o quê? Nós vemos, né, o pastor Nelson comentou, nós vemos a graça, vemos a graça no Antigo Testamento também. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar ao texto. Então Deus usa a vida aí do profeta Samuel, capítulo 16, Diácono Giovanni, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Então o profeta Samuel, ele no meio dessa crise, ele obedece à voz do Senhor, ele vai até Belém, e Belém é a mesma cidade de Jesus, é uma tipificação muito grande a vida de Davi com a vida de Jesus, é interessante isso. Então ele vai até a Belém, porque dentre dos seus filhos me provide um rei. Pode voltar, Diácono Giovanni, lá para o 16, tá? Capítulo de número 1, versículo número 2. E aí o profeta fala, não, mas como irei eu, pois Saul sabendo, ele estava com medo de Saul, pois Saul sabendo, né, Saul era rei, ele vai me matar.
16, 2. E o Senhor, ele fala, não, fala que você vai sacrificar ao Senhor, que você vai adorar ao Senhor, e chega lá, você vai ungir, e lá quando você chegar até Belém, quando você chegar até a casa de Jessé, o belemita, eu vou te falar quem que será o novo rei de Israel, né? Um homem que eu já preparei em substituição, um homem que é segundo o meu coração, um homem que vai apontar para Cristo, um homem que vai, mesmo com seus erros, é um homem com o coração totalmente quebrantado, é um homem a quem eu preparei, da família dele vai nascer o Cristo. E ele desce até a cidade, né? Ele chega ali, e é interessante que o texto vai falar que né, quem recebia o profeta, eles ficam meio com medo do profeta, pois havia um certo respeito. Olha, é de paz a sua vida até aqui, e o profeta não é de paz. E nós temos a passagem interessante, né? Deus fala do 3, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, a minha tradução, porque eles estavam com medo de receber uma notícia ruim devido à autoridade do profeta, e perguntaram, é de paz a sua vinda? E respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. E aí é interessante que a gente vê em uma das passagens mais lidas na igreja, né? Samuel, ele chega no meio daquela família, ele fala, olha, traz todos os seus filhos aqui, sentem-se à mesa aqui. E a Bíblia fala que, entrando eles, o primeiro viu Eliabe e disse consigo, no versículo 6, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Na cabeça do profeta, né, na cabeça dele, naquele contexto, ele imaginava que fosse alguém de grande estatura, né? A gente estava num contexto ali de batalha, de guerra, alguém belo, alguém forte, que fosse guerrear, né? Alguém corajoso. Mas ele olha o que é aparência. E nada diferente da gente, né? Muitas das vezes eu mesmo olhei pela aparência. Eu me lembro duas pessoas, dos meus melhores amigos hoje, que eu olhei, não fui com a cara, não de primeira instância eu falei, meu, que cara chato, cara mala. Na época da faculdade, não era o pastor Nelson, na época da faculdade. E, né, todas as vezes que tinha ali um debate e tal, era sempre o primeiro, não, eu sei, era programação, não era sistema, não, eu sei a linguagem aqui e tal. Beleza, o cara respondeu. Aí, vinha outro tema e tal, eu queria falar, não, professor, é Java, a linguagem é Java. E aí, cara chato. E aí eu comecei a sentar perto dele, eu entendi que ele fazia isso muitas vezes, para poder ajudar, para poder estimular a sala, e foi uma das pessoas que mais me ajudou, mas porque a gente olha para a aparência, o nosso conceito de sucesso, né? O nosso conceito de beleza, de sucesso é diferente de Deus, né? A gente tem aquela impressão, nossa, eu preciso ser um advogado, eu preciso ser um engenheiro, né? Eu preciso ter um emprego bacana, a gente mudar a voz, né? A gente está falando com uma pessoa, aqui a pessoa é juiz, ô, seu juiz, tudo bem, né? Eu fiz faculdade e tal. Gente, para que isso? Deus não está nem aí. Nosso conceito de sucesso é totalmente diferente. Nosso conceito de igreja, muitas vezes a gente olha, a gente tem um modelo de sucesso de igreja, né, pastor? Aquelas igrejas lotadas, adora, aquele povo todo e tal. E muitas vezes a expectativa do Senhor, a expectativa de Deus é que a gente venha apenas adorar Ele, é que a gente venha apenas a evangelizar o nosso vizinho, né? A gente conhece histórias de pessoas maravilhosas que fizeram apenas uma oração para uma pessoa, né, como a vida de Billy Graham, por exemplo, o pastor que ganhou a vida de Billy Graham, e Billy Graham ganhou a vida de milhões de pessoas nos Estados Unidos, milhões e milhões, mas era o chamado que Deus tinha para ele, era uma pessoa, uma coisa simples, mas a gente tem uma concepção de sucesso na nossa mente que tem que ser algo, sabe, aquela coisa, aquela vaidade. Então, voltando para o texto, passa Eliabe,
Eliabe era lindo. Eliabe, o contexto dele, aquela coisa era bonitão. Mas o coração de Eliabe não era o coração de Deus. Não era o que Deus tinha. Deus, ele sonda o coração de Eliabe. E a Bíblia fala que passou Abinadab, né? Outro guerreiro, forte, lindo, né? Aquela expectativa de sucesso está aí. Certamente é esse que vai enfrentar os filisteus. Talvez imaginou, né? Conjecturando, talvez imaginou Samuel. Samuel era profeta, mas Samuel era homem. E Deus fala, não é esse não, não é. Deus sonda o coração também de Abinadab. E aí passa outro, o terceiro filho, que é Simei, né? Em outras traduções, Samar. Lembra quem era filho de Samar? Jonadab. Aquele do nosso, né, primeiro seminário, que fez a cabeça, né, de Absalão para cometer adultério. Olha que gente boa. Vai lá, comete adultério. Filho de quem? De Samar. Parente. Tudo parente. Né? Fazendo ali a cabeça. Mas Deus também sonda o coração e fala, não é esse. Parece que, né, deixando passar 3 ali, né, deixando, na verdade, passar 7 filhos, até para o profeta entender que a maneira que Deus trabalha não é a maneira que a gente trabalha, né? Não é clichê, né? A gente não vê isso aqui. A maneira que Deus trabalha, olha só a conexão bíblica. Não é a maneira que Deus trabalha da maneira dele. Deus escolhe quem ele quer. Deus não olha beleza, Deus não olha classe social, cor de pele, cor de cabelo. Deus não olha se você tem faculdade, para Deus não está nem aí. Ah, eu tenho MBA, estou nem aí. Ah, Senhor, e engraçado que Deus, ele gosta de trabalhar nessas contradições, né? Aí tem um cara que tem MBA, tem PhD em Oxford, tem uma pessoa simples. Deus vai, ele escolhe o simples. Você vai pegar as escrituras, é sempre assim, né? Era para ser o primogênito. Aí Deus fala, não é o primogênito, não é o segundo, é Salomão. Que coisa doida, né? Ah, mas Salomão é filho do adultério lá, não tem problema. Eu trabalho também, eu vou restaurar a vida deles. Olha que interessante. Deus sabe, irmão. Deus sabe por que ele escolheu. A maneira que ele trabalha é da maneira dele. É da maneira dele. Então fez passar todos. E aí ele pergunta, tá, mas Deus não confirmou nada no meu coração. Falta um? Sim, falta, né? O texto vai falar que falta, né? Aquele que estava apacentando as ovelhas. Então ele manda chamar. Então não nos assentaremos à mesa, não iremos comer aqui enquanto não chamar. E aí unge quem, né? Manda trazer quem? Aquele que estava apacentando as ovelhas. Nós vemos aqui uma tipificação novamente de Cristo. Davi tipifica a figura de Cristo, né? O nosso pastor de ovelha, né? Aquele que a Bíblia fala que um escapando, né? Eu tenho 100, mas escapando uma, olha que interessante, ele deixa essas 99, mas vai buscar, apontando para Cristo, o bom pastor. E aí vem Davi, ele fala, é esse, unge ele, né? Aquela pessoa que estava muitas vezes escondida, mas Deus, ele sonda o coração, Deus, ele, né, talvez ali passando um filme na cabeça de Davi, não entendendo muita coisa, mas vendo no momento que ele estava, quando veio ali um urso, tentando pegar as ovelhas, ele foi e lutou contra o urso, né, tipificando novamente a figura de Cristo. Esse é o nosso Deus, ele unge quem ele quer, e ele ungiu a Davi, amém? Glória a Deus, terminei no horário, glória a Deus, amém. Pode orar? Vai fechar? Vamos falar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Olha só como que as coisas são, né? Saul foi escolhido de que forma? Não. Ele cuidava de ovelhas? Não. O que aconteceu para ele encontrar o profeta? Ele perdeu, ele nem cuidava. Então o que ele cuidava está perdido. Só que agora Deus levanta alguém que cuida.
Mas foi Deus que escolheu, foi. Por que Deus escolheu um que não cuida e outro que cuida? Por que o profeta Samuel tinha o mesmo olhar na hora que ele viu Eliabe? Por que você acha isso? Por que Samuel olhou para Eliabe e falou assim, é esse? Por quê? Como que Saul era? A experiência que ele tem de um rei é alguém que é alto, fala bem, se porta bem, tem porte de guerra. Porque o líder, ali o que ia assumir, tinha que ser alguém que chamasse a atenção, que as pessoas tivessem confiança nele. Então, quando Samuel foi vindo, ele falou, é esse, é esse, é esse. Só que isso, quando Deus escolhe Davi ele chega como um nada, um nada. Você lembra quando Saul foi apresentado com o rei, o que aconteceu com ele? Onde que ele estava? Saul, ele foi apresentado, quando o Samuel chegou e falou assim, nós vamos apresentar o novo rei. Onde que Saul estava? Escondido dentro da moita, com vergonha. Falou, não, esse negócio comigo não, deixa eu me esconder aqui. Só que tinha um, que foi o que nosso diácono colocou aqui, que não participava da mesa, que não se escondeu porque quis. Mas chegou o dia de Davi participar da mesa. E esse dia chegou para fazer a diferença na vida de Davi. Deus está mostrando, diácono Bruno, que ainda que não é você que quer se esconder, é as pessoas que querem se esconder. Tem um Deus que está de olhos olhando assim e dizendo, podem tentar te esconder. Quem tentou esconder Davi? O pai, os irmãos. Por que Davi não foi chamado para a reunião? Por que Davi não foi chamado para a reunião? Não tinha nada para oferecer no olhar. E esse olhar do homem era dentro de casa. Eu e você pode não ter valor para alguém dentro de casa. E o que é essa casa hoje? É a nossa igreja, é onde nós estamos, é pessoas perto de nós, não é ninguém de longe. Não vou chamar porque isso não vai servir. Não vai ter como. Só que tem um Deus, oh glória. Não serve para nós. Pode muitas vezes não servir para mim, muitas vezes não servir para o diácono. Mas tem um Deus lá do céu e dizendo, vem que para mim tu vai fazer coisas grandes, aleluias. E aí o rei agora foi escolhido. Ele assumiu? Davi voltou para onde, igreja? O tempo de Deus na minha e na tua vida, ele não é assim. Deus me disse que agora eu sou pastor. Agora deixa, agora eu pego. Volta para o pasto, volta a cuidar de ovelha. E no tempo certo Deus vai passar 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. Vai passar 1 Samuel e o rei Davi. Mas ele ia no palácio. Davi não era rei, mas ia no palácio. Fazer o que Davi ia fazer no palácio? O que Davi ia fazer no palácio?
Algum dia que Davi foi tocar a arca, ele chegou lá e falou assim: ei, eu mando aqui agora, eu sou o novo rei. Ele esperou o tempo dele, a hora dele e o momento dele. Enquanto não chegasse o tempo, você continua pastoreando ovelha, continua tocando harpa, porque quando chegar o seu tempo, aí você vai viver o que Deus tem para a tua vida. Vamos ceiar? Amém. Semana que vem nós vamos falar da posse de Davi como rei. Davi assumiu como rei, e o que aconteceu agora? Como que foi? Então nós vamos estudar semana que vem e terminar o seminário, entregar o certificado, fazer os demais sorteios, e agora nós vamos ceiar.